aqui é Newton Gomes da CPA Informações Empresariais. Nós estamos começando aqui a coluna do Newton do dia 12 de fevereiro de 2019. Bem, hoje nós vamos falar a respeito do presidente da Câmara dos Deputados, né, que é o Rodrigo Maia, que ele, numa entrevista, falou o que seria conveniente, neste momento, a gente atacar, né? O que seria melhor, agora que a Câmara dos Deputados está começando a engrenar os trabalhos lá, o que seria melhor fazer? E ele deu a sua opinião. É exatamente sobre esse ponto, sobre a opinião do Rodrigo Maia a respeito das reformas que nós vamos discutir. Aqui ao lado, a Júlia. Oi pessoal, meu nome é Júlia Gomes. Então, o Rodrigo Maia está muito empenhado na aprovação da reforma da Previdência. E para demonstrar esse empenho, Maia tem se reunido com os ministros do governo e mais recentemente tem dialogado bastante com os governadores estaduais. Exatamente, então nós temos aí o Rodrigo, ele se movimentando bastante, né, agora no início da legislatura, para que crie um clima possível que haja uma discussão rápida lá na Câmara dos Deputados a respeito dessa reforma da Previdência. Como nós sabemos, a equipe do governo está preparando o texto completo e provavelmente esse texto ele já estará na mão do presidente Bolsonaro, que deve estar por esses dias saindo lá do hospital, e, segundo a imprensa tem dito, e os assessores, tão logo ele sai de lá e esteja em condições, ele vai bater o martelo a respeito desse texto. Então, claro, né, quando ele falar, não, o texto é esse, as soluções são essas, etc., daí ele libera e nós vamos prosseguir na tramitação normal de qualquer lei, né, começando, claro, pela Câmara dos Deputados, segundo a Constituição Federal. Muito bem, então vamos ver o que o Rodrigo Maia, que é presidente da Câmara dos Deputados, está pensando a respeito dessa questão e também da reforma tributária. Perguntado sobre o que lhe parecia mais conveniente, batalhar pela aprovação da reforma da Previdência ou lutar pela aprovação da tributária, Maia foi incisivo, esclarecendo que, na sua opinião, o mais indicado seria concentrar todos os esforços possíveis na aprovação da Previdência. Quando isso acontecer, chegará a hora de focar na reforma tributária. Muito bem, segundo nós estamos lendo, inclusive na imprensa hoje aí, se porventura esse texto final for aprovado realmente pelo presidente, isso será encaminhado à Câmara dos Deputados, fala-se que esse encaminhamento se dará na semana que vem, então será encaminhado à Câmara dos Deputados e lá na Câmara dos Deputados, evidentemente, haverá a formação de uma comissão especial que vai começar a discutir as audiências públicas e tudo mais o que vai acontecer. Mas uma dúvida que sempre ficou era o seguinte, nós estamos, tem outras, evidentemente outras reformas que precisam ser feitas, mas existem duas que são cruciais para o país hoje, uma é a reforma da Previdência, sem dúvida nenhuma, e a outra é a reforma tributária. Uma questão que você perguntou é o seguinte, o que é preferível? Fazer primeiro a reforma da Previdência e depois a reforma tributária? Ou seria melhor primeiro fazer a reforma tributária e depois a Previdência, né? Pode parecer uma coincidência, mas ontem, por exemplo, o Cajuru, né, que é um senador recém-eleito aí de Goiás, ele fez um pronunciamento lá no plenário da Câmara, do Senado, exatamente achando, segundo a opinião dele, seria melhor começar pela reforma tributária e depois a previdenciária. Porém, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, tem outra opinião, não é mesmo, Júlia? Isso aí. O argumento é que qualquer reforma para ser aprovada no Congresso Nacional dependerá da participação dos governadores. Não é segredo para ninguém que atualmente 7 estados estão na posição de calamidade financeira.
Com isso, raciocina o presidente que se a primeira reforma a ser atacada for a tributária, certamente o pedido mais importante seria o aumento da carga tributária. Pois é, não é segredo para ninguém que nós temos pelo menos dos 27 estados, 7 estão praticamente falidos, né? Estão em emergência financeira. Ora, e lógico que os governadores, eles têm a bancada estadual, né? E cada um lá tem algum tipo de domínio a respeito da bancada. São Paulo tem a sua, Minas tem a sua, Espírito Santo tem a sua. Então, o que o Rodrigo Maia está fazendo essa semana aqui, né? Ele está se reunindo com os governadores. Agora, no começo de semana, foi com o João Dória, que é de São Paulo, e agora está se reunindo com outros governadores, e, claro, para convencê-los de que o governador é uma figura importante na votação da Câmara dos Deputados, então ele tem que falar com a bancada do Estado, falar, olha, o nosso Estado está com problema, etc. Tal, e nós temos que aprovar essa reforma previdenciária pelos problemas que nós sabemos aí, né? O maior problema dos estados é a folha de salário, sem dúvida nenhuma, os aposentados de cada estado, etc. Então, segundo o argumento aí, o que seria? Rodrigo Maia conversa com os governadores, convence o que for possível. Quando começar a votação, os governadores vão fazer pressão junto à sua bancada para que lá na Câmara dos Deputados, cada um dos parlamentares vote a favor da Previdência, né? Então, qual é o argumento, qual é a razão principal pela qual o Rodrigo Maia acha que deva ser feito primeiro a Previdência e depois a tributária? A ideia dele é o seguinte, olha, nós temos muitos estados com problema sério. Se nós formos tentar fazer a reforma tributária primeiro, para depois fazer a previdência, o que vai acontecer? Ora, os governadores vão querer aumentar imposto. A primeira providência, o primeiro pedido, o primeiro requerimento de cada um dos governadores, não, vamos aumentar o ICMS, vamos aumentar o IPVA, enfim, ou vamos aumentar o imposto de renda, etc., que nós temos participação nessa arrecadação, né? Então, segundo o Rodrigo Maia, é isto que vai acontecer com a tributária primeiro. Olha, então vamos fazer diferente. A gente tenta resolver a reforma previdenciária, que é o problema de folha de salário, etc., tal, e tem a ver com despesa. Ora, como tem a ver com despesa, se nós conseguirmos reduzir as despesas, os estados poderão começar a se reequilibrar. E reduzindo as despesas, depois nós vamos tratar da reforma tributária, que é a receita, né? Porque, veja bem, a reforma da Previdência, ela tem a ver com as despesas, com os gastos da União, dos Estados e dos municípios. A reforma tributária, ela tem a ver com a arrecadação da União, dos Estados e dos municípios, né? Então, comecemos aí, segundo a tese do Rodrigo Maia, comecemos pela área das despesas, tentando reduzi-las através da reforma de Previdência, e posteriormente, com mais calma, vamos tratar da reforma tributária, que é do lado da receita, porque senão o risco é enorme de nós teremos aprovação de aumento do imposto e aumento da carga tributária, que já é sufocante aqui no país, né? Muito bem, então vamos lá, Júlia. Considerando a situação pré-falimentar de várias unidades da federação, os estados exigirão que os tributos sejam aumentados, chegando ao nível que permita-lhe a sair da enrascada em que se meteram. Exatamente, então essa é a linha do Rodrigo Maia, né? Os estados estão metendo aí numa enrascada, tem que sair, vamos cuidar da questão da despesa, se reduzirmos as despesas e tal. Aí nós temos um parágrafo final que acaba resumindo toda essa situação, né, Júlia? Isso aí. E diante dessa situação, o Maia raciocina que o mais recomendável a fazer é a reforma da Previdência, resolvendo muitos problemas que os estados, pelos estados lá das despesas. Depois de equacionada essa grave questão, pode-se promover a reforma tributária,
cujo objetivo principal, isto é, em todas as propostas apresentadas, é não aumentar a carga tributária. Muito bem, essa ideia do Rodrigo Maia parece que está sendo a vitoriosa, pelo menos por enquanto, né? Ele já está se entendendo com os governadores, né? O governador de São Paulo, João Dória, já deu aprovação, falando que a bancada paulista, pelo menos aqueles que têm ligação política com o João Dória, já estariam dispostos a fazer isso. Então, tudo indica que o caminho que nós adotaremos será realmente discutir, etc., e, até onde for possível, aprovar a reforma previdenciária. Bom, nós estamos acompanhando essa questão do texto, das ideias finais, etc., todo, né? Então, nós acreditamos que com a saída do presidente do hospital, que deve ser amanhã ou depois, eu acho que logo em seguida o projeto será lido por ele e seus assessores, será aprovado e, como eu disse, encaminhado à Câmara dos Deputados. Fala-se no dia 19, hoje é dia 12, uma terça-feira. Então, tudo indica que na semana que vem, lá por terça-feira, o projeto será protocolado da Câmara dos Deputados. O que vai acontecer depois? Bom, isso vai ser formada uma comissão especial, passa pelas várias comissões da Casa e depois isso será discutido, existem audiências públicas, etc. Tal. Então, o Rodrigo Maia acredita que até abril ou, no máximo, maio, isso estará aprovado na Câmara, se correr tudo bem, numa primeira discussão. São 2 discussões na Câmara. Depois da segunda discussão, o projeto será remetido para o Senado Federal, né? Não sei se ainda no primeiro semestre, ou talvez no segundo, e no Senado Federal também 2 discussões lá. E se for tudo aprovado, isso retorna para o presidente para a sanção presidencial. Segundo os estrategistas do governo, tudo está para acontecer dessa forma. Se vai acontecer, sei lá, vai depender do clima político, das discussões e dos embates. Ok? Então, ficamos aqui com essa história da opinião do Rodrigo Maia a respeito o que é melhor fazer, primeiro a previdenciária ou a tributária? Primeiro a previdenciária e depois a reforma tributária. Tá mesmo, Júlia? Isso aí. Bom, pessoal, estamos terminando mais um vídeo da coluna do Newton. Gostaria de lembrar para vocês o nosso blog, que é reformatributária.netcpa.com.br, também o nosso site, que é netcpa.com.br. Siga a gente nas nossas redes sociais, @netcpa, e não esquece de se inscrever no canal. E além disso, tem uma novidade para vocês. Nós aqui da CPA fizemos um blog novo que fala exclusivamente do imposto de renda da pessoa física de 2019, que a gente já está falando um pouco aqui nesse canal. Agora a gente tem um canal certinho para isso e você acessa o canal através do nosso novo blog, que é netcpa.com.br/IRPF 2019. Espero vocês se inscreverem no nosso canal. Muito bem, então acompanha a nossa discussão das reformas e agora acompanha também o imposto de renda da pessoa física, lembrando que o prazo para apresentar a declaração é 30 de abril. Vamos discutir sobre esse assunto que é muito importante e o tempo está correndo. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!